senador general Hamilton Mourão, que foi vice-presidente de Jair Bolsonaro, pronunciou-se da tribuna sobre a operação da Polícia Federal a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que teve entre seus alvos o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Walter Braga Neto, ex-ministro no governo Bolsonaro, o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército, o almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante-geral da Marinha, e o general Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército, entre outros alvos militares e civis, inclusive o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador apontou a situação de não normalidade e disse acreditar que o Brasil se encaminha para uma ditadura e apontou: o que se vislumbra nessa onda de prisões e apreensões deflagrada hoje é a intenção de caracterizar as manifestações da população como fruto de uma conspiração golpista, desqualificando, portanto, toda e qualquer forma de proposta contra o estado de coisas, que até 2016 tinha se instalado no Brasil sob a tutela da corrupção, e hoje, lamentavelmente, sob o arbítrio da nossa Suprema Corte. General Mourão lembrou uma série de absurdos ocorridos nos inquéritos políticos conduzidos no Supremo Tribunal Federal e disse: tudo está sendo misturado para alcançar indistintamente opositores políticos, inclusive o principal partido de oposição. As medidas persecutórias variam conforme as circunstâncias, mas não escondem seu objetivo final: a supressão da oposição política no país. O senador disse: temos que repudiar os atos que estão ocorrendo. Nenhuma suposta ameaça ao Estado Democrático de Direito justifica tal devassa persecutória ao arrepio da lei. Ele acrescentou: no caso das Forças Armadas, os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da Polícia Militar. General Mourão lembrou que nem o ditador alemão ousou tanto. O senador apontou: lamentavelmente, a Suprema Corte se torna instrumento das oligarquias regionais que querem subjugar o país ao seu jogo de corrupção, no qual o Partido dos Trabalhadores, com todo o seu histrionismo, não passa de uma fachada para que os donos do poder façam o que querem e bem entendem. Ele lembrou: é quase uma volta a 1922, uma revanche histórica das oligarquias contra tudo que as desafiou naquele momento. Mourão alertou sobre a possibilidade lamentável de um confronto de gravíssimas consequências. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo todos os dias com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios, tudo sob o olhar complacente do Congresso Nacional. Enquanto os cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores que podem sofrer qualquer uma ou várias delas sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal.
Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das Cortes Superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, senadora Jussara. Bom dia, senhoras e senhores senadores e todos aqueles que nos acompanham. Lamentavelmente, nosso país vive uma situação de não normalidade. E se as pessoas responsáveis e sérias não se reunirem para avaliar, diagnosticar e denunciar o que está acontecendo, não tenho a mínima dúvida que nós estamos caminhando para a implantação de um regime autoritário de fato no país. O que se vislumbra nessa onda de prisões e apreensões deflagrada hoje é a intenção de caracterizar as manifestações da população como fruto de uma conspiração golpista, desqualificando, portanto, toda e qualquer forma de protesto contra o estado de coisas que, até 2016, tinha se instalado no Brasil sob a tutela da corrupção e hoje, lamentavelmente, sob o arbítrio da nossa Suprema Corte. Desde os recursos sobre o resultado das eleições, cabíveis na forma da lei, até as manifestações, incluindo propositadamente outras apurações, como cartão de vacina, 8 de janeiro, etc., tudo está sendo misturado para alcançar indistintamente opositores políticos, inclusive o principal partido de oposição. As medidas persecutórias variam conforme as circunstâncias, caçando uns, prendendo outros, mas não esconde o seu objetivo final, a supressão da oposição política no país. Penso que temos que nos reunir e publicamente, e enfatizo isso, denunciar esse ato, para nos afastar claramente de qualquer postura que seja radical, de ruptura, mas temos que repudiar os fatos que estão ocorrendo. Nenhuma, e aqui eu deixo claro, nenhuma suposta ameaça ao Estado Democrático de Direito justifica tal devassa persecutória ao arrepio da lei. Não vivemos na União Soviética, não vivemos na China comunista, não vivemos em regimes totalitários, mas estamos caminhando para isso. No caso das Forças Armadas, os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da justiça militar.
Existem oficiais da ativa sendo atingidos por supostos delitos, inclusive oficiais generais. Não há o que justifique a omissão da Justiça Militar. Destaco aqui, senhor presidente, nem Hitler ousou isso no começo de sua ascensão ao poder, limpando a área naquilo que ficou conhecido como o caso Fritz, que foi a demissão do então chefe do Estado-Maior do Exército Alemão. Acredito que temos que estar articulados, e aqui conclamo a todos que, por meio de palestras, entrevistas, artigos, postagens nas redes sociais, possamos mobilizar a sociedade e que cobre de forma pacífica e dentro da lei esses arbítrios que o STF vem cometendo. Que, na verdade, lamentavelmente, a Suprema Corte se torna instrumento das oligarquias regionais que querem subjugar o país ao seu jogo de corrupção, e no qual o Partido dos Trabalhadores, com todo o seu histrionismo, não passa de uma fachada para que os verdadeiros donos do poder façam o que querem e bem entendem. Se analisarmos a história do Brasil, é quase uma volta a 1922, uma revanche histórica das oligarquias contra tudo que as desafiou naquele momento. É extremamente preocupante, uma vez que a mera observação da precipitação dos acontecimentos, cada vez mais traumáticos, indica a possibilidade lamentável de um confronto de gravíssimas consequências. Perseguem-se homens de honra e dedicaram sua vida ao serviço da pátria, ao mesmo tempo em que corruptos são aquinhoados com o perdão de suas dívidas e a bandidagem que massacra a nossa população está livre nas ruas. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Essa questão da Polícia Federal estar efetuando várias prisões e determinou que o ex-presidente Bolsonaro não possa mais sair do país. O que o senhor acha disso? Olha, continuamos nessa situação de não normalidade, né, onde o ministro Alexandre de Moraes, desde 2019, conduz, né, inquéritos que não terminam nunca. Né, há uma busca incessante, eu vou dizer, busca de pelo em ovo, né, buscando acusar as pessoas de uma tentativa de golpe de Estado que não houve, né? E hoje, né, se deflagra essa operação persecutória em cima do presidente Bolsonaro para impedi-lo de deixar o país, como se ele fosse, né, um elemento perigoso, e também oficiais da reserva, oficiais da ativa, das Forças Armadas, um verdadeiro arbítrio, um verdadeiro absurdo, e enquanto isso, né, os corruptos, os ladrões de colarinho branco estão sendo anistiados pela Suprema Corte e a bandidagem que nos assalta diariamente está solta aí na rua porque o governo não faz nada. O senhor acha que, politicamente, o que significa essas prisões, tudo isso? Só faz reacender essa polarização que o país existe. Enquanto não terminar esses inquéritos, ou enquanto o ministro Alexandre de Moraes, que é inquisidor, investigador, vítima e julgador, não for afastado da condução desses inquéritos, nós vamos permanecer num clima péssimo aqui no país. Muito obrigado, senador.